Questão 122, prova amarela, Enem 2023, Biologia Online, vem comigo. Esse bloqueio aumenta a concentração celular de... Qual o bloqueio? A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem à citocromo C oxidase, reduzindo o ferro 3+, a ferro 2+. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade pelo ferro 3+. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de ferro 3+, da citocromo C oxidase, impedindo a sua conversão em ferro 2+, e bloqueando a cadeia respiratória. Resumindo, o que o cianeto faz? Ele bloqueia a cadeia respiratória. Vamos lá no detalhe, porque isso é bonito demais. A cadeia respiratória e a geração de ATP mitocondrial. Olha só, vamos representar uma mitocôndria aqui no cantinho. Tá? Então imagina que está a mitocôndria aqui no cantinho. Pronto. Aí eu vou puxar aqui uma seta ampliadora e vou ampliar a estrutura dessa mitocôndria. Então, imagine isso aqui sendo ampliado. Beleza, estou ampliando. Vou fazer grandão. Normalmente, o que acontece aqui? Matéria orgânica está sendo oxidado, ou fora da mitocôndria, lá na glicólise, ou aqui dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Então, para quem não está entendendo, aqui ó, é a matriz. Aqui é o espaço entre as membranas. E aqui é o hialoplasma, a matriz citoplasmática. Ok. Aqui na matriz mitocondrial já rola a oxidação do piruvato, já acontece o ciclo de Krebs. Então você vai lembrar das aulas de respiração celular. É uma questão claramente de respiração celular, com profundidade inclusive. Normalmente, quando você oxida a matéria orgânica, oxidar a matéria orgânica é tirar elétrons. Oxidar, oxideu, reganhou, lembra? Oxidar é tirar elétrons. Quem pega esses elétrons da oxidação da matéria orgânica é o NAD. É principalmente o NAD. A maior parte, disparado, é o NAD. Tem o FAD também que pode fazer isso, mas o NAD faz em sua maior parte. O NAD+, pega esses elétrons e se torna o NADH, ou NADH mais H+, para ser mais preciso, mas simplificando com uma questão, o NADH. Esse NADH, ele vem aqui na cadeia respiratória, beleza? E se converte em NAD+. Quando ele faz isso, ele libera elétrons. Libera 2 elétrons, se não me engano, mais 2 H+, e tal. Esses elétrons passam aqui pela cadeia de transportadores. Enquanto eles passam pela cadeia de transportadores, na membrana existem proteínas, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, e um deles é o citocromo C oxidase citado. Enquanto esses caras passam por aqui, é bombeado para o interior do espaço entre membranas H+. Então, basicamente, você vai ter que se lembrar de como funciona a cadeia respiratória. Você vai oxidando matéria orgânica nas outras etapas da respiração celular, ou seja, na glicólise, na oxidação do piruvato, no ciclo de Krebs, e essa oxidação, no final das contas, culmina num gradiente de concentração de H+, que é um senhor gradiente. É um gradiente químico, é um gradiente elétrico, é um gradiente ácido básico, que aqui vai ficar bem mais ácido, como tem muito mais H+, o menos log da concentração de H+, o pH vai ficar muito menor. De tal forma que eu gostaria que você pensasse que esse H+, que está aqui dentro, aprisionado, ele está doido para sair daí. Pensa que a carga positiva repele carga positiva, tá doido para sair. Se você fizer um buraquinho aqui na membrana, ele sai igual doido. Eu faço comumente até uma comparação com uma usina hidrelétrica. É como se essa parte da membrana aqui, o espaço entre membrana, fosse alta, a água represada, e a parte da matriz fosse a queda. A saída do H+ fosse como se fosse a água saindo. Quando o H+ vai sair daqui de dentro, aqui para fora, ele passa por uma estrutura maravilhosa chamada de FO, F1 ATP sintase, e a saída desse H+ por aqui, ó, viabiliza então
a geração de ATP. Essa energia consegue então ser utilizada para pegar ADP mais fosfato inorgânico e formar ATP. Lembrando que a matéria do ADP, do ATP, fica na frente aqui, né? Deixa eu sair aqui, ó. Aí, ó. A matéria do ADP, do fosfato inorgânico, já existia. O que faltava era energia. Então, essa energia vem daqui. De tal maneira que, se vem, como a questão propõe, o cianeto e bloqueia a cadeia respiratória, se eu paro a cadeia respiratória, eu vou afetar o gradiente de H+, a formação desse gradiente de H+. Se eu afetar a formação do gradiente de H+, se a cadeia respiratória parou, o NADH que se oxida e fornece esse elétron, ele vai parar de se oxidar. Se você travou aqui, daqui você vai travando para trás. Ou seja, você vai começar a acumular NADH na sua forma reduzida. É exatamente o que a questão quer. Esse bloqueio aumenta a concentração de ATP? Não, pelo contrário. A concentração de ATP vai tender a cair, porque a geração de ATP vai tender a diminuir. Porque a geração de ATP depende do gradiente de H+, e o gradiente de H+, depende da cadeia de elétrons. E a cadeia de elétrons depende da oxidação, do NAD, etc. Como a cadeia de elétrons parou, e ela parou por causa de um bloqueador do citocromo C oxidase, parou de passar elétrons na cadeia aqui, você vai parar de consumir os elétrons do NADH, vai parar de oxidar NADH. Aumenta a concentração celular de água? De jeito nenhum. Pelo contrário, vai tender a diminuir. Porque se o O2, vamos desenhar aqui, ó, se o O2 é o aceptor final, se esse elétron, depois de passar por todos os transportadores, ele cai aqui, ó, elétrons mais H+, ele cai no O2 e culmina na geração de água, se o elétron parou de chegar aqui, a geração de água vai parar. Então não. Tá? NADH é a resposta. Porque você vai parar de oxidar o NADH. CO2, aumentar a concentração celular de O2 também não. O CO2 ele é gerado na oxidação do piruvato e no ciclo de Krebs. O acúmulo de NADH, inclusive, vai tender a frear o ciclo de Krebs. Já foi até questão da UERJ, bela questão. Ou seja, eu vou tender a diminuir a concentração também de CO2. Tá? E esse bloqueio também não aumenta a concentração de citocromo C oxidase. Citocromo C oxidase tem a concentração constante aqui, ela vai ficar fixada à membrana interna da mitocôndria, então ela não está variando, ela é um maquinário que atua no processo aqui, ela não é nem um reagente, nem um produto em si, percebe? Ou seja, questão difícil, questão de alto nível, detalhe, complexidade, provavelmente é uma questão que na régua pedagógica vai estar bem lá em cima, então se você errou, provavelmente não vai impactar tanto na sua TRI, se eu tivesse que apostar, né? Ainda não vi a régua pedagógica, eu vou marcar aqui, ó, com tranquilidade, letra C. Bonita, bem feita, mas difícil, complexa. Muito obrigado pela sua atenção, essa foi a questão 122, corrigida.